Olá pessoal, você que é novo por aqui, eu sou o pastor Patrício Lourenço e esse é o nosso canal A Hora da Rema. Antes da gente começar o vídeo desse dia, querido, queria te pedir, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, se inscreva lá, curte, compartilhe, envie para o máximo de amigos seu aí da sua lista de contato, do WhatsApp, do Facebook. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quando eu peço para você curtir, compartilhar, não é porque eu queira ser famoso, mas é porque quando você curte e compartilha, você permite com que essa palavra chegue a muito mais pessoas, né? E que o nosso vídeo ele comece a ser recomendado. Boa parte do que eu compartilho aqui são as minhas devocionais. Muitas vezes eu nem faço vídeo, escrevo, mando na lista de contatos, né, dos nossos membros lá da igreja. Mas hoje eu gostaria de gravar esse vídeo e compartilhar com você o que Deus tem falado comigo. E o que eu quero falar contigo nessa manhã é algo muito simples. Se chama referência e medida. Referência e medida. Você sabe qual é a diferença para uma referência e para uma medida? Na nossa vida, em todos os aspectos que nós caminhamos, nós temos referências, sejam elas na família, no ministério, nos negócios, você que é empreendedor, na profissão, você que trabalha como empregado, naturalmente você teve uma referência na sua vida. E assim também as escrituras, elas nos trazem muitas referências. Agora que comecei a fazer o vídeo, o nosso vizinho resolveu fazer a obra. Mas glória a Deus. Ele faz a obra de lá e eu faço a obra de cá. Mas o que seria uma referência? Uma referência é um ponto de partida. É um padrão. É algo por onde se começa. Eu me lembro que, falando agora um pouquinho da minha experiência profissional, eu comecei no ramo metalúrgico, trabalhando no setor de fabricação de peças. E dentro da fabricação de peças, a referência que nós temos é o projeto, a matéria-prima e o maquinário. Isso significa dizer que você tem que procurar, dentro do possível, deixar aquela peça de acordo com o seu desenho original. Só que já há 12 anos eu trabalho num setor de manutenção e reparo de equipamentos. Na manutenção e no reparo já é um pouco diferente, porque você precisa ter não só a referência do desenho, mas você precisa ter a peça onde vai ser retrabalhada. Interessante que a referência ela sempre é um ponto de partida, mas necessariamente algo novo não vai ficar igual ao que era antigo. Por quê? Porque se existe desgaste de peça, de componentes de equipamentos, e muitos dos componentes que foram usados no primeiro projeto hoje se encontram desatualizados e precisam ser atualizados para o tempo em que nós estamos vivendo. Dito isso, a Bíblia traz um texto muito profundo e desafiador, que é o texto de Josué, no capítulo 1. A partir do verso de número 2, Deus chega para um homem chamado Josué e diz assim: Josué, o meu servo Josué, ele é morto. Agora eu te dou uma ordem, que você e esse povo passe o Jordão e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Note bem que a referência de Josué era um homem muito significativo nas escrituras. A Bíblia fala que esse homem, ele era servo de Deus, ele era amigo de Deus, ele era considerado um homem mais manso, né? Apesar de tudo que ele tinha feito antes. Quando Deus chama ele e passa a viver para Deus, ele se torna essa referência de mansidão. Quando Deus quer destruir o povo e começar tudo a partir dele, ele fala: não, Senhor, não faz isso não, porque senão vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e não foi capaz de sustentá-los no deserto.
Moisés era uma boa referência. Só que naquele momento, a obra que Deus tinha para fazer, que era a mesma que começou lá com Moisés, que era chegar até Canaã, não tinha mais como continuar com Moisés. Por quê? Porque ele tinha morrido. E Deus dá uma ordem para Josué, dizendo: Josué, vai, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Querido, quais têm sido as suas referências? Sejam boas ou sejam ruins, o fato é que nem tudo que funcionou no passado funciona hoje. Existem boas referências e a palavra diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas não ficar preso no passado. Mesmo tendo uma boa referência, você precisa encontrar a sua medida, a medida para hoje, a medida para esse momento. Tem pessoas que estão presas em relacionamentos que terminaram há 10 anos atrás. Tem pessoas que estão presas no ministério que foi frutífero há 10, 15, 20 anos atrás. Tem pessoas que têm em sua mente a expectativa de que aquilo que elas viveram, elas nunca mais viverão. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43 e no verso 16, ele diz assim: eis que faço coisas novas. Aleluia. O Senhor tem algo novo para fazer na tua vida hoje. Mas qual é a sua medida? A medida de Josué era uma. A medida de Moisés era outra. A medida de Saul era uma. A medida de Davi era outra. Quando ele coloca aquela armadura, ele fala assim: não posso, porque essa armadura não tem a ver comigo. Tinha algum problema com a armadura? Não, porque todo guerreiro usava uma armadura. Lá na frente, você vai ver que Davi se torna um grande guerreiro, e com certeza ele também tinha uma armadura. Mas para aquele tempo, a sua medida não era aquela. Descubra qual é a sua medida. Descubra qual é o seu tempo. Descubra aquilo que o Senhor tem para você hoje. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. As referências são boas, são válidas. Nem Deus desprezou a referência quando ele fala com Josué. Ele diz assim: assim como eu fui com meu servo Moisés. Referência. Ele diz: eu serei com você, Josué. Eu estarei com você aonde você pisar. A planta do seu pé eu vou te dar por herança. Mas você tem que pisar. Com Moisés, Deus usou o cajado que estava na mão de Moisés. Com Josué, o povo teve que molhar os pés no Jordão para poder atravessá-lo. Talvez você está querendo viver experiências novas da parte do Senhor, baseada em formas antigas. Não, a medida para aquele tempo foi uma, a medida para esse tempo é outra. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, procure entender qual é a sua medida. Eu vou ficando por aqui. Peço a você mais uma vez que curta, compartilhe, se inscreva. Um beijão para você e tenha um ótimo dia.